Me deu até vontade, Oi? me deu até vontade de fazer exercício. Pois é, tem que fazer. Mas eu faço um dia, 2 dias e fico o resto do ano sem fazer. Não tenho Bom, constância para exercícios, não. Ai, ai. Bom dia, Ivaneide. Bom dia, graças Ai, a Deus. Márcia, esse lugar lindo. Tô Ai, com eu sou vontade de estar na chique, praia. né? Que delícia! Oi, Renata. Eu sou Bom chique, Oh, né? dia. não, demais. Ai, que delícia. Deu uma vontade de estar Bom assim dia, sentada na Márcia. praia. Ai, Bom dia, Raoni. Linda demais, amei, viu? Eu Esse também queria lugar tá aí. estar, né? Amém, amém. Muito bom a Márcia colocar essa imagem aí, que nos remete a essa paz, Não essa é? brisa, essa paz que só o Senhor pode nos conceder no dia de hoje. Essa brisa, eu amo sentir essa brisa. Quem já sentiu essa brisa, né? É Está gostoso. presencial numa praia, o vento ele é diferente, e assim como a brisa do Deus Espírito Santo é diferente. Nós Glória a podemos. Deus. A primeira coisa quando eu vou assim nesses lugares assim, né, na praia, a primeira coisa que eu quero é quero ficar lá no mar e lembrando da família real, do Deus Trino, porque é diferente. É igual quando você vai em Foz, né, nas cataratas. Tem um lugar lá que Ah, fica eu mais quero perto das ir. você sente sim a presença de Deus, é muito forte. Eu ainda quero ir lá, minhas fotos já até ficaram perdidas, né? Muitos anos eu quero voltar lá. Mas nós louvamos o Senhor porque a alegria está aqui hoje, Amém. no nosso Glória a meio. Deus. A Márcia sorrindo, essa imagem despertou algo assim diferente em vocês. Vocês começaram a rir, a falar, então a alegria está em nós. Glória a Algo tão Deus. simples, né? Uma imagem, essa alegria está em nós, Glória. louvando o Senhor, que Ele nos visitou com essa alegria nesta manhã. Nós louvamos o Senhor. Eu vi ontem no livro de Salmo falar: louvado seja o Senhor, que Amém. tem levado as nossas cargas dia a dia. Amém. Às vezes a gente fala assim, tá difícil, mas a gente pensa que é nós que estamos levando carga de família, esposo, sentimentos, né? Que tem aí bombardeado as mulheres, né? Nós estamos passando por tantas fases, então vários sentimentos, várias variações de humor e tantos outros problemas financeiros. Expectativa para o final do ano. Aqui tem muitas que são empreendedoras, muitas aqui são vendedoras, né, mesmo de uma empresa. Então, nós estamos aí sofrendo várias variações de humor, de sentimento, de cargas, de peso. Eu não sei que tipo de peso, né, que a Suzana leva por ser essa mãe solo. A Sejane, que tem vários problemas peculiares, esperançosa, esperando uma resposta. Tantas outras mulheres aqui estão esperando uma resposta, e tem dia que é tão pesado, né? Que a gente quer que resolva. Deus, é para ontem. Aí a gente lembra: louvado seja o Abba Pai, o Glória. Paizinho, que tem levado todos os dias, dia após dia, as minhas cargas. Amém? É Amém. maravilhoso, né? Glória a Nem estava Deus. programando para dizer isso, mas a Márcia colocou essa imagem e vai destrinchando, né? Vai. E vamos orar para começar, Amém. porque ontem o Senhor falou muito forte comigo através dessa palavra. Hoje não vai dar tempo da gente entrar nesses dois tipos de pessoa, né? A pessoa que se sente livre, uau, mas ele não recebeu Jesus, ele está vivendo o tempo da ignorância, ele ainda não entendeu o que é ser livre, e a pessoa que aceitou Jesus e recebeu a liberdade que Cristo dá, que é o verbo no presente, Cristo nos dá a liberdade hoje, porém ela não mantém essa liberdade, e ela não sabe ainda conservar essa liberdade, e não sabe que essa liberdade ela tem um limite. Nós temos que entender isso. Vamos levantar um clamor
Nós vamos agradecer o Senhor, porque nós estamos vivinhos aqui em Cristo Jesus para mais uma terça-feira. Nós não sabemos o que vai acontecer nessa terça-feira, mas a presença do Senhor é garantida na nossa vida. E Jesus Cristo nos vê mulheres vitoriosamente completas. Então, nós vamos agradecer e levantar um clamor para a Márcia. A Márcia está aí, o último ano de faculdade, e ela está sofrendo várias variações, que isso é de mulher natural, coisas naturais. Nem tudo a gente vai ver o capeta mesmo com chifre. Mas por trás dessas variações, o diabo, ele aproveita as oportunidades e conveniência, né, para vir com as suas influências, né? E nós estamos hoje numa rima que muito boa, né? Mas eu creio que Deus Espírito Santo, ele nos dá estratégia. A minha mãe fala uma coisa que é verdade, ele nos dá uma visão ampliada para você entender o que está acontecendo na atmosfera natural e o que o espiritual, do lado negativo, quer trazer carga para você. Bem? Então, nós temos que pedir. E nós falamos, ontem eu estava ouvindo o devocional de semana passada, nós falamos que nós oramos, nós estamos aqui orando, falando Efésios 1,17, é muito forte. Efésios 1,17 tem que ser a oração de mulher moderna, de mulher que sabe quem é ela no mundo espiritual. Fala, Pai, meu Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também é o meu Abba Pai. Nos dê revelação, nos dê revelação, nos dê revelação e sabedoria no seu pleno conhecimento. Eu quero entender o que está acontecendo na atmosfera, no mundo natural e no mundo espiritual. Eu quero entender, Pai. Eu estou numa guerra, eu não vou ser um soldado omisso, ou um soldado, vou ficar lá de stand-by. Eu estou numa guerra. Eu quero, nesta manhã, receber revelação, receber conhecimento, receber tudo que pertence a Jesus, tudo que tem aí no divino para mim, para que eu possa entender o que está acontecendo nessa atmosfera natural e espiritual. Vamos orar? Se você não pode fechar os seus olhos, fique à vontade, porque nós temos um Pai que Ele nos vê, Ele nos sonda e sabe a brandura que tem no seu coração, a sinceridade, a leveza. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, aqui está as suas filhas. Suas filhas. Como é precioso entender que cada uma aqui foi escolhida, foi eleita como filha. Nós estamos aqui te louvando e te agradecendo por este momento tão especial. São 40 minutos, nós queremos ofertar esses 40 minutos diante do teu altar. Sinta o cheiro de cada uma. Sinta, Pai, a particularidade de cada uma. Obrigado pela fauna, pela flora, obrigado pela nossa família, pelos nossos filhos. Nós estamos aqui em concordância e união e sabemos que o Senhor já está cuidando dos nossos filhos, dos nossos negócios. O Senhor está cuidando de tudo. E obrigada por este equilíbrio, por essa atmosfera gostosa. Obrigada. Deus, em concordância com todos aqui, nós pedimos um clamor, nós fazemos um clamor especial para a Márcia Gomes. A Márcia é a tua filha. Nós não sabemos o que se passa nessas variações de humor, nesse natural, nesses hormônios, o que se passa no corpo dela, mas nós cremos no poder absoluto, na força que vem do alto, do Pai, do nosso Pai. Senhor, vai agora do fio do cabelo, oh glórias, na ponta do dedo dela, no menor. Senhor, que ela vai sentindo agora a tua glória. A tua glória vai colocando o equilíbrio nesse corpo, nas emoções, no cognitivo, na memória, Pai, tudo que ela precisa agora nesse corpo biológico, que faça uma explosão agora em nome de Jesus. E nós, como sacerdote, cada mulher aqui, com a autoridade que cada uma tem aqui, em concordância comigo, nós cremos que o poder e a bênção está sobre nós. E nós repreendemos agora o diabo que tem tentado vir colocar uma carga sobre a Márcia. Ele tem tentado aproveitar, Senhor,
essas variações de humor, é tanto peso, tantas obrigações, é o final de faculdade, nós repreendemos ele em nome de Jesus. E que ele fica no lugar dele de derrota, de vergonha, que não venha trazer sentimento para fazer a Márcia se sentir para baixo, agoniada, desanimada, não sentir vontade de levantar, às vezes ela não sente nem prazer em comer, em nome de Jesus. Escuta bem, a Márcia é filha, filha do Pai eterno, e o Senhor derrama unção sobre a cabeça dela. Em nome de Jesus, nós cremos na libertação. O Senhor trouxe agora o fardo leve e suave, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Aleluias. Eu gosto muito de dizer que quando nós estamos em concordância, eu estava até falando com a Emilva, que nós estamos num propósito, e eu com um propósito com a Renatinha. A Renata está aí, a Renata Maria? Estou. Amém, filha. Eu gosto de ouvir sua voz aí, a voz de todas. É bom. Vamos fazer algo assim? Deixa eu ouvir a voz de cada um. Suzana, fala bom dia. Bom dia, Que bom dia, linda. bom dia. Amém. Emilva, com essa voz sua, com esse jeito peculiar, fala bom dia. Bom dia. As próximas aí, porque eu não estou vendo, a Márcia que tem esse controle, fale bom dia. Fale bom Bom dia. dia, Quem falou agora? A Raulina. Raulita. Raulita, bom dia. Sejane, fale bom dia, porque hoje o céu quer ouvir o tom da sua voz. Bom dia. Amém, Sejane. Renata Amém. Maria, o Bom seu dia. bom dia não é para a irmã Neide, nem para sua amiga Ivaneide, não. Bom dia é para o céu hoje, para o céu, para o céu. Qual é a próxima aí que falta falar bom dia? A Renata. A A outra Renata Renata. deve A Renata deve estar Bom no. dia! Ei, Jesus! No trânsito, Amém! beijo. Bom Beijo. dia! Amém! Vocês viram como é maravilhoso? O bom dia é para o céu. E eu gosto muito de falar: o mundo espiritual precisa ouvir a sua voz, Suzana. O mundo espiritual precisa ouvir a voz da Márcia Gomes. O mundo espiritual precisa ouvir a voz da Emilva, a voz de cada uma dessas mulheres. Ele precisa ouvir esse brado de vitória, de bom dia, eu estou vivinha em Cristo Jesus. Amém? Então, voltando aqui, que eu queria falar com vocês a concordância. Deus trouxe assim, quando eu aprendi o que está no Salmo 133, aí eu uso. Eu falei, eu vou usar a ferramenta que eu tenho para mim. Eu falo assim, quando nós estamos em união, como é bom e suave que os irmãos vivem união. Só que lá não falou que era no Zoom, que era virtual, lá ninguém imaginaria que ia acontecer uma pandemia, mas o Senhor quer entender, sim, o presencial, estar juntinho, o calor humano, o acolhimento, mas aqui agora, pela fé, assim como os propósitos, que eu não consigo estar presencial com a Sejane, com cada uma aqui, com o propósito junto com a Emilva, com a Cris, que está lá em Atlanta, com a Renata, nós estamos num propósito. Eu sinto Deus olhando e falando assim, eu estou enviando a bênção agora. Amém. Vocês entenderam. Vocês entenderam. Vocês entenderam essa conexão, essa unidade. Uma segurando na mão da outra, não tem como ir na casa da outra, mas falar, vamos orar agora, nós estamos juntos desse propósito. Nós estamos juntos porque sabemos quem está conosco, quem cuida de nós, quem prometeu a sua presença garantida até a consumação do século. Aí eu sei, eu creio. E eu quero chamá-las para crer também, que nós estamos aqui no único propósito, e Deus está ordenando agora, aleluia, uma bênção específica para cada uma aqui. E é isso, é a palavra que diz, não é eu. Então nós temos que falar, Senhor, é a sua palavra que está dizendo, não é a minha palavra, nem a palavra da Ivanete. Amém? Então, creiam. Então, vamos lá. Se não conseguir falar tudo, aí terça-feira que vem a gente vai... É um assunto que, como diz o nosso querido pastor Luciano Subirá, que eu acho lindo, eu sou discípula dele. Um dia eu quero ter um prazer de falar, pastor, e tá sua discípula, estou aprendendo contigo, quero chegar no seu nível.
o pastor Luciano Subirá falou que tem assuntos que nunca vão esgotar. Assunto da graça, assunto da liberdade responsável. Tem assuntos aqui que às vezes a gente vai para a igreja e fala, já estou tão cansada de ouvir isso. Nunca vai esgotar. Assuntos que é para falar do nosso comportamento cristão, assunto que é para falar sobre minha identidade espiritual, assuntos que nos leva mais próximo de Deus, que nos leva a ser humano melhor, seres humanos melhor, não vai esgotar. Então, e Paulo sempre falava, eu não canso de repetir as mesmas coisas. Para que Paulo falava isso? Para nossa segurança. Então, eu vou repetir aqui, ó. Não achei a referência. Eu sei que é no livro de Tiago. Eu falei, não, eu não vou dar um versículo para elas, não. Não vou deixá-las procurarem trazer para mim. Tiago fala assim. Isso é coisa de professor, hein? Vocês sabem, nós não podemos ficar passando tudo para vocês, não. Vocês têm que ir lá procurar. Olha o que Tiago fala. Aceite com humildade a mensagem que Deus está plantando no seu coração, no coração de vocês, da qual pode salvá-las. Vocês viram o que Deus está fazendo conosco? Eu tenho certeza que todo dia, no seu devocional peculiar, quando você encontra conosco, Deus traz uma palavra. Ele planta aí. Você já viu como que é a gente plantar uma planta? Ele planta aí, mas ele fala, aceita com humildade, porque vocês sabem que tem semente que caiu em alguma terra que não for humilde, e vocês sabem o que aconteceu com elas, né? Então, que o Senhor, que nós possamos hoje aceitar com humildade a palavra que está sendo dita nesse devocional, quando você estiver na igreja também. Antes de entrar na igreja, põe a mão no seu coração e fala assim, Senhor, que eu aceite a palavra do meu pastor, do que ele vai ministrar agora, talvez do irmão mais simples, talvez daquele irmão que prega demais, que estende demais, que eu aceite com humildade, porque eu sei que a sua palavra não é a palavra dele. Porque se ele falar a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela vem de encontro conosco. Senhor, que eu aceite a tua palavra com humildade. Vamos lá? Na nossa liberdade responsável, vamos incluir 2 perguntas para nós. Lembrei da Sejane, eu ouvi o devocional e eu falei, eu tenho que incluir isso. Vocês lembram que Pedro, ele nos orienta o que nós temos que acrescentar na nossa fé? Então vamos aprender. Vocês estão aqui nesse devocional para trazer, para acrescentar para mim, para a Márcia, palavras para ficar na nossa mente, para a gente usar nas nossas guerras e nos nossos estudos. Eu acho bom que eu gosto de falar, existe graça para todos os dias. Isso virou a nossa bandeira, né? Para nos animar, para seguir uma terça-feira, a quarta e assim sucessivamente. E o que a Suzana fala, né? Eu não posso falar tudo aqui que cada uma fala, senão nós vamos tomar muito tempo. A Suzana fala assim, nós sabemos quem cuida de nós, né? É lindo isso. Então, aí a Sejane leu, que estava no rodapé do estudo dela, falou assim, então vamos incluir 2 perguntas na nossa liberdade responsável? Quando você estiver no seu dia a dia, no seu trabalho, você começa a fazer essa pergunta quando você sentir vontade de fazer algo. Dentro da liberdade responsável, você pode incluir 2 perguntas. Que tudo é permitido? Tudo é permitido. Essa ação vai ser útil? Vou usar eu como referência. Ivaneide, tudo é permitido. Uau! Tudo é permitido, certo? Mas essa ação agora, ela vai ser útil para você? Aí a segunda pergunta. Estou dentro da liberdade responsável. Uau, tudo é permitido, tudo é permitido. Mas essa ação, ela vai me escravizar? O papel de filhas obediente, de filha, que eu fui incluída, eu fui eleita como filha, eu coloquei na minha vida, desde ontem isso aqui, já ouvi o devocional pela segunda ou terceira vez, eu vou incluir agora nos meus vocabulários, no meu dia a dia, essas 2 perguntas. Não é boa, meninas? Vocês não concordam? Muito bom, obrigada aí por acrescentar nos nossos estudos, Sejane.
E todas, por gentileza, acrescente conhecimento para mim e para a Márcia. Isso é muito valioso. Então, vamos combinar assim, vamos nos confrontar com essas perguntas. Eu sempre chamo vocês, evangelize vocês mesmos e confronte vocês com essas perguntas. Então, eu já tinha colocado, eu já tinha falado no devocional anterior de pessoas usando subterfúgios, né? Manobras e pretextos para viver nesse tudo é permitido, né? E nós já entendemos o que é as manobras. Aqui todo mundo já teve essas experiências, né, da natureza humana prevalecer e a gente ir atrás desses subterfúgios, né? Mas eu sou livre, tudo é permitido. E uso uma fraseologia, estão usando até hoje, né? Nós estamos na graça e para viverem, né, ou de acordo, né, ou viver, eles querem viver ao contrário de 1 Coríntios 6,12, que tudo é permitido. Né? Então, é um assunto que não esgota também o que é graça, o que é caminhar na graça, porque a própria graça, eu fiz um estudo de 6 meses, aqui num livro imenso do pastor Luciano Subirá, como que eu estou na graça? Tudo é permitido, nada mais me condena. A graça me isenta de qualquer coisa, certo? Nós concordamos com isso. Mas a própria graça, né, Márcia, nos chama para mudar. É A verdade. própria graça nos chama para mudar. Que para viver nessa terra, eu não posso viver moldada, né, de acordo. Tinha até um versículo aqui, depois eu não quero entrar. Mas o Senhor fala, né, lá em Romanos 12, né, para que a minha mente e o meu coração seja renovada. Isso. Eu não ando. Depois a Márcia lê aí, eu esqueci como está escrito lá em Paulo, Romanos 14. Paulo também ele nos orienta a não transformar essa liberdade em libertinagem, né? Então, assim, se eu ponho a tanta graça, ela se torna libertinagem. Verdade. Então, tudo nos é permitido, porém estou deixando as coisas o geral, me dominar. E nós vivemos em um cenário que tem coisas sim dominando. A igreja de Deus, a igreja eu, em particular. Nós sabemos disso na nossa particularidade. Mas vamos observar a palavra de Deus lá em Gálatas 5, ontem eu li. Se vocês não conseguiram ler, lê Gálatas capítulo 5, lê, relê, volta, lê com voz alta e começa a ler. Eu acho bom ler com voz alta, que é poderosa a palavra, e você vai ficando assim, meu Deus, eu não tinha observado isso. Então, volte lá em Gálatas capítulo 5 e Paulo mostra como é precioso essa liberdade que eu tenho hoje, que cada uma de vocês tem, a liberdade que Cristo nos dá. Cristo nos dá essa liberdade hoje. É um presente, e é presente sim, literalmente, é para você viver essa liberdade. E também ele nos alerta como devemos fazer para conservar, devemos fazer de tudo para conservar essa liberdade. E às vezes as pessoas não entendem, meninas rosas do deserto, que precisa conservar, manter, dar manutenção para essa liberdade. E Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Eu já falei, se Cristo me libertou, às vezes, né, eu tinha algumas coisas aqui que eu era escrava. E depois eu comecei a estudar sobre essa libertação, que Cristo me libertou. Eu falei, Senhor, o Senhor me libertou realmente para me ser livre. Então eu não posso permitir. E outra, até pus a frase daquele autor, né? Eu não posso jogar pela janela. Você só vai pela emoção, né? Eu tenho que me esforçar, ter uma mudança de hábito e começar a ministrar, não com a minha força. É o meu ordinário junto com o extraordinário, junto com intimidade com Deus, fazer agora vai. Gradativamente, vai descendo, igual aquele autor falou, vai descendo degrau por degrau, mas aqui você não vai ficar, não. Você não vai ficar junto comigo, não. Porque Cristo me libertou, eu sou realmente livre. E Paulo diz, não se torne escravo novamente. Paulo está falando agora conosco, mulheres, não se tornem escravas novamente.
E tudo está favorecendo e tudo está caminhando para que a igreja, eu como igreja, no meu particular, que eu me torne escrava novamente, através de tantos subterfúgios, pretextos, concessões. Eu encontrei com uma pessoa e eu não sabia nada da vida dela. E ela passou uma guerra muito grande. E o Senhor falou assim, ela abriu tantas concessões que foi necessário acontecer isso para ela entender que ela é filha, que ela tem que depender de mim. E ela dependia só do homem. Tudo era o homem. Pessoas importantes, pessoas que sempre davam oportunidades. Uau, nossa, isso aqui nunca vai falhar. E o Senhor mostrou a palavra bem grande. Eu só disse isso para ela. Deus falou que você abriu concessões. Deus não está nessas concessões. Deus não está. Deus quer nos abençoar, sim. Mas quando eu abro concessões, e vocês sabem o que eu estou falando, Deus não está. E ela sentiu isso, e como Deus levantou esta mulher, diferente. E como Deus entregou uma bênção especial para ela, foi muito forte. Então nós temos que entender, não volte a ser escravas novamente. A palavra é muito forte. Pelo poder do Espírito de Deus, Ele quer agir em nós. Através da nossa fé, nós vamos conseguir. Nós estamos caminhando, estamos nos esforçando. Mas é com intimidade. É com intimidade. Vocês lembram quando fala assim, buscai primeiro o reino de Deus? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Se eu sou livre, verdadeiramente, Cristo me deu essa liberdade, eu preciso também de ter clarear a minha mente, que o Espírito Santo quer gerar em mim esse esforço, esse entendimento da minha liberdade responsável, mas é com intimidade. Se eu não tenho intimidade com Deus Espírito Santo, com Deus Pai, com Deus Filho, eu não vou conseguir compreender o que essa liberdade é responsável. Eu preciso ter a certeza no meu coração, e o Senhor falou, o que é um coração circuncidado? Se eu entendi Gálatas 5, eu entendi Romanos, o livro de Romanos que a Márcia falou sobre o que é ser circuncidado o coração, né? O que Jesus falava era sobre um coração circuncidado. Eu estou firme na liberdade de qual Cristo me deu, verdadeiramente sou livre. Se o meu coração é circuncidado mesmo, todos os dias eu entendo, estou firme e sei o que é ser livre, liberdade responsável. Amém? Todos estão comigo? Estamos. Então, que o nosso coração, eu gosto muito quando a Gabriela Rocha fala, meu coração é teu, meu coração é teu, para sempre. Nós possamos sempre lembrar do que Paulo falou, um coração circuncidado, né? Tá certo essa palavra, Márcia? Eu estou enrolando aí? Tá, É não, tá circuncidado, certo. tá Circuncidado. certo? Uhum. E João, capítulo 8, do 31 ao 36, ele fala algo que eu amo. E ontem Deus trouxe esse entendimento para mim. Filho faz parte da família. Vocês lembram que nós já falamos isso aqui? Filho faz parte da família. O escravo não. O filho, ele está no seio da família. O filho é acolhido. O filho, ele entende. Eu sou filho. Ele está fazendo parte da família. E o escravo, não. Por isso que Paulo falou, não volte novamente, não sejam novamente, deixa eu ver o que eu escrevi aqui, não volte, né? Não se torne escravos novamente. Vocês sabem quem vocês são? Vocês sabem quem vocês são? Sou filha, nas minhas guerras eu bato a mão no peito e falo, Satanás, eu sou filha. Eu sou herdeira de Deus. Então, João capítulo 8, 31 ao 36 fala, filho faz parte da família. Eu fiz umas anotações aqui, achei interessante, que fala, se eu continuo usando a liberdade para a minha própria satisfação ou liberdade irresponsável,
Não sentirei que faço parte da família. E o que nós temos hoje, de tanto dentro da igreja, hoje, pessoas que elas não se sentem que faz parte da família. Elas se sentem, sim, órfãs. Elas não conseguem ter um convívio dentro da igreja com a outra, né, meninas? Vocês já viram isso? Pessoas que terminam o culto, elas são antissociais, elas querem ir para a igreja, sentar lá, ouvir, ó, e ir embora. Mal te cumprimento. Então, elas não fazem, elas não conseguem entender o que é fazer parte Fala da menos, já tá na família. esquina. É, e às vezes, né, eu não quero me relacionar muito para que eu não machuque, para que eu não Quero não tenha me problemas. apegar. Então isso é o diabo. Então, quando eu entendo o que é fazer parte da família, mas se eu uso a minha liberdade irresponsável, eu nunca vou sentir que eu faço parte da família. Porque se eu estou usando a minha liberdade irresponsável, eu estou voltando a ser escravo. Estou voltando a ser escravo. Existem várias maneiras que a gente pode, bem visível, de pessoas que estão usando a sua liberdade irresponsável. Vou ter problemas com a paternidade. E é verdade. Eu tinha muito problema com paternidade, porque eu usava a minha liberdade irresponsável. Eu era irresponsável com a minha liberdade. Não reconhecer o amor do Pai, do Abba Pai, o amor real. Eu vou terminar aqui nessa parte, depois terça-feira a gente volta. E também não vou valorizar a eleição. Quando eu entendo que é liberdade responsável, eu valorizo a eleição. Sejane, você foi eleita como filha. Amém. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu faço aquelas duas perguntas que nós já falamos aqui, né? Eu falo, eu sou filha. Não, eu não vou fazer isso. Eu também não vou ofender o outro, porque ele não pensa igual eu, ele não propaga ou confessa, né, a mesma fé minha. Então eu tenho que entender, eu tenho que valorizar a minha eleição de filha. Ele, o pai, o Abba Pai, ele elegeu a Márcia como filha. E as pessoas, elas vão observar isso no nosso comportamento e vão querer fazer parte dessa eleição a partir do momento que eu me comporto como eleita, como filha, não tem problema com a paternidade, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, porque Cristo me deu essa liberdade e todos estão olhando, são testemunha me olhando e vendo que o meu comportamento e a minha liberdade, ela é responsável. E eu dou manutenção nessa liberdade. Quantos minutos que falta, Márcia? 6 minutos. 6? Aham. Então termino aqui. Depois nós falamos mais. A liberdade responsável é servir uns aos outros, fazer o bem. Então, novamente aqui, a gente não vai conseguir entrar nessa liberdade responsável pelo meu falar. Eu acho que a gente vai ter que estender mais, né? Porque depois é muito bom isso. Irmã Neide, Fala. em Gálatas 5, você citou no versículo 17, fala, porque a nossa natureza humana quer contra o que o Espírito quer, né? A gente fica nessa luta. Verdade, verdade. Se eu começo a ter intimidade com Deus e Espírito Santo, que cada uma aqui me chama no particular, me conta as experiências que estão tendo, você vai ser corrigida. Hoje você pode errar, ser dura, falar alguma coisa, deslizar, cometer um pecado, sim, mas aí você busca o Senhor, você reconhece o Senhor, Deus, ele é o nosso Pai, o Senhor nos perdoa, e você tem essa consciência da sua liberdade responsável, e você vai se transformando, você vai mudando, a graça te chama para mudar. Mas o Deus Espírito Santo, ele vem até você. A nossa guerra é constante. É a carne querendo, né, contaminar o espírito. E o Deus Espírito Santo, ele vem nos ajudar. Mas eu preciso entender o que é intimidade com Deus Espírito Santo. Eu fecho aqui, vocês estudem lá Efésios 4, capítulo 4, verso 29, para que possamos falar dessa liberdade responsável na minha fala. Uma palavra precisa ser boa para edificação, conforme a necessidade, e assim você vai transmitir a graça. Então, que você possa pensar nesta semana
que nós vamos falar como eu usar uma palavra boa dentro da minha liberdade. Dentro da minha liberdade, que eu tenho liberdade para falar, eu conheço a palavra, eu tenho dom de revelação, eu tenho mais conhecimento, eu quero falar, eu quero falar. Então, nós vamos tomar muito cuidado, nós vamos falar sobre isso, sobre a palavra, se ela é boa mesmo, se ela está dentro dessa liberdade responsável. Vamos orar? Amém? Então, até terça-feira que vem, nós estamos aqui precisando só chamar nós, né, no privado. Nós estamos na torre de oração. Amém. Márcia, você ora por nós ou está aí ainda nessas variações no estômago? Não, tá tranquilo. Vamos orar. Então, muito obrigada, meninas. Existe graça para essa terça-feira e a Márcia encerra com a oração. Espírito Santo de Deus, te engrandecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunirmos, ó Deus, para meditarmos na sua palavra. O Senhor tem nos trazido conselhos preciosos, Pai, sobre o nosso comportamento, como nos comportarmos diante desse mundo, meu Deus, para que a tua glória venha brilhar sobre nós, ó Deus. E nós possamos, sim, Senhor Jesus Cristo, ter essa liberdade, que não seja libertinagem, Senhor, na tua presença, Pai. Que nós possamos sentir a graça, Senhor, mover em nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos a cada dia, Senhor, sentir o teu amor, meu Deus, mesmo em momentos difíceis. Como a Ivaneide disse, nós temos variação de humor, temos variações nos hormônios, ó Deus. Como mulher sentimos muitas coisas, Senhor Jesus, mas que em tudo possamos sentir esse amor maravilhoso, que em todos os momentos possamos sentir o seu abraço, o seu cuidado. Eu tenho sentido, Senhor, o Senhor cuidar de mim, Senhor Jesus. Papai querido, muito obrigada, Jesus Cristo. E nesse dia, eu entrego cada uma dessas vidas, Pai, que estão aqui conosco, e aquelas que irão assistir posteriormente, ó Pai, que possam se sentir abraçadas, acariciadas pelo seu amor, meu Deus, protegidas, ó Deus, e sustentada pela destra da tua mão, ó Pai querido, e que nos seus projetos, nos seus afazeres, ó Deus, possam sentir, ó Pai amado, o Senhor pegar na sua mão, ó Deus, e conduzir e facilitar, Senhor Jesus, nos negócios, nos seus cuidados e afazeres de casa, Pai. Ó Espírito Santo, porque tem momentos, ó Deus, que o simples lavar de vasilhas é pesado. Tem momentos, ó Pai, que o simples pentear do cabelo é pesado, ó Deus. Que nós possamos, Senhor Jesus, sentir, Senhor, o Senhor cuidando de nós, ó Pai querido. Cuida do nosso emocional. Cuida, Senhor Jesus, do nosso espiritual, do nosso físico, Senhor. É o que eu entrego a Ti, Senhor, essas mulheres, ó Pai. Cuida, Senhor, do desejo do coração de cada uma, Senhor, como está escrito na sua palavra. Que nós possamos entregar o nosso caminho e o Senhor satisfaz o desejo do nosso coração, meu Pai. Quando nós confiamos em Ti, Senhor, quando nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas ansiedades, ó Pai, o Senhor cuida de nós, ó Pai querido, que nós possamos sentir isso, que não fique apenas escrito, Senhor, mas que nós possamos viver isso, Jesus, porque muitas vezes nós apenas lemos, ó Pai, mas não praticamos, não acreditamos, Pai. Fica apenas na leitura, Jesus, mas que esses 40 minutos, ó Pai, possa fazer diferença, Senhor, a cada vez que nós possamos ler a Tua palavra, Senhor Jesus, nós possamos sentir a diferença desses 40 minutos que estamos aprendendo de Ti, Senhor, possamos praticar, meu Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço para a sua glória, Pai. E te agradeço pela resposta dessa oração. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todas.